Salve pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje, mais uma vez, um podcast mais curto sobre futebol. Eu queria falar hoje de Cruzeiro e Corinthians, sobre a coletiva que deu o Thiago Neves, a coletiva que deu o Cássio. E eu queria começar justamente falando de Cruzeiro, de Thiago Neves, que deu uma entrevista super sincera. Ele falou que o momento que ele está passando, que ele obviamente não foi o pivô da demissão do Rogério Ceni, falou aí sobre problemas para dormir, está tomando remédio para dormir, um cara que não está conseguindo se desligar. Até por isso eu acho que isso tem muito a ver com a queda de rendimento do Thiago Neves dentro de campo, porque ele falou que chega em casa, a vida dele está sendo Cruzeiro, né? E fora do clube, a gente sabe, é um ser humano, ele tem a vida dele, ele tem a família dele, então ele tem a vida pessoal dele, mas pela entrevista que ele deu, ficou meio que subentendido que a vida dele passou a ser 100% Cruzeiro, né? Chega em casa com aquela preocupação de pô, ter que virar a chave, aquela preocupação de olhar a tabela, ver a situação do clube. Então eu acho que isso meio que mostra mostrou pra gente o porquê do baixo rendimento do Thiago Neves nos últimos jogos. Ele falou: "Ah, tenho corrido bastante, tenho corrido por alguns companheiros meus, tenho dado sangue, tenho priorizado muito mais a garra do que a técnica". Então mostra que é um cara que, a princípio, pela entrevista, pelas palavras dele, é um cara que está focado em tentar tirar o Cruzeiro dessa situação. É um cara que está pensando 100% no Cruzeiro, apesar de todas as polêmicas de ter ido de herói para vilão, né, do Cruzeiro, né, a torcida pegando no pé. Então ele deixou claro isso, mostrou aí que realmente, e aí isso meio que bate de frente com a entrevista que deu, com a coletiva que deu o Egídio. Diz que não estamos pensando em rebaixamento, que isso não está abalando, isso não está afetando o nosso desempenho, nosso. Não foi exatamente isso que ele falou, mas disse que não está pensando bem, não está pensando em rebaixamento. E as palavras do Thiago Neves mostram sim que eles estão pensando no rebaixamento e tem que pensar, tá? Não é. Eu acho que se o Egídio não está pensando em rebaixamento, ele tem que começar a pensar, porque o rebaixamento é uma realidade para o Cruzeiro hoje e não só pelo rendimento do clube, mas por todo o contexto que vive o Cruzeiro hoje. Problemas na justiça, elenco que não me parece rachado, mas um elenco que hoje a gente vê como uma bomba relógio, né? O Mano pediu para sair, o Rogério foi demitido, então é o tipo de coisa que, de uma forma geral, dentro de todo o contexto, em todos os âmbitos, o Cruzeiro vive uma situação muito complicada. E pensar em rebaixamento é uma prioridade, porque isso é sim uma possibilidade. Não adianta contar com a história da instituição, não adianta é, contar com a qualidade do elenco, que, diga-se de passagem, é um grande elenco. Mas só pensar nisso, contar com isso e achar que isso vai salvar, isso não vai salvar. Tá? E o Thiago também falou de outra coisa, problema de salário. E isso obviamente afeta o rendimento dos jogadores. Eles podem falar que não. O Thiago Neves falou, cara, quando a gente entra em campo, isso não faz parte. A gente esquece de problemas de salário, mas o problema é a preparação para o jogo, né? É o pré-jogo. Tudo aquilo que assombra o clube, questão de pô, ter que vencer, ter que pontuar, tem mais a questão do atraso de salário, tudo isso afeta negativamente os jogadores na preparação para um jogo. E dentro de campo isso pode não influenciar, porque eles vão lá, eles correm, e isso meio que acaba sendo esquecido. Mas o rendimento é diretamente afetado pela preparação que eles têm antes do jogo, então, pelo pré-jogo. Então, querendo ou não, essa situação atrapalha ainda mais a situação do Cruzeiro. Uma coisa que eu não concordei com o que ele falou foi a questão do Rogério Ceni. Ele falou, cara, eu tive culpa, mas o Rogério também teve culpa. É, obviamente que quando o clube chega na situação onde chegou, acho que todo mundo é culpado. Não adianta só culpar o Thiago Neves. Mas o grande, acho que o que eclodiu a crise no Cruzeiro, pelo menos em relação ao Rogério Ceni, foi justamente as declarações que ele deu. O cara que talvez seja o,
um dos pilares desse elenco, sejam os caras que mais representem esse elenco em termos de liderança, tá? E numa entrevista depois do jogo e criticar o técnico abertamente, isso com certeza foi o pivô, foi o epicentro da crise. Foi o que levou, de fato, a crise poderia estar acontecendo nas entrelinhas, poderia estar acontecendo internamente, mas o Thiago Neves, a partir daquele momento, ele expôs um problema, que é o elenco rachado, rachado assim, elenco e treinador. Então expôs um problema maior, gerou uma crise desnecessária, um mal-estar, né? O Rogério Ceni até, em uma das entrevistas, ele deu uma indireta, que é quando ele voltou para o Fortaleza, de que aqui os jogadores compram a ideia, né? Aqui os jogadores me respeitam. Não foi bem isso que ele falou e peço desculpas que eu não lembro exatamente as palavras, mas foi mais ou menos isso que ele disse, que ficou entendido, pelo menos, né? E obviamente isso foi uma indireta para esse elenco do Cruzeiro, que é uma bomba relógio. A gente não sabe se um cara vai agradar, se vai desagradar, e eu acho que muito da melhoria que o Cruzeiro pode ter vai passar justamente pela imagem do Thiago Neves, não só pelo que ele representa para o clube, mas pelo que ele pode fazer dentro de campo. E ele não tendo, demonstrando não ter tido essa humildade e, acima de tudo, a maturidade de reconhecer os seus erros, mostra que é um cara que ainda pode causar problema, tá? Porque tudo bem, ele pode não ter concordado com o Rogério Ceni, com o que ele fez ali no jogo ali contra o Internacional, que foi o epicentro da crise, né? Ele pode não reconhecer, mas ele pode achar que de fato teve problema, foi culpa do Rogério Ceni. E eu falei, mais uma vez eu repito, eu acho que o Rogério teve a parcela de culpa, porque ninguém chega, porque um clube não chega onde chegou graças só a uma pessoa, é uma composição. Todo mundo teve a sua parcela de culpa, assim como o Mano Menezes teve a parcela de culpa dele. Então eu concordo que houveram erros de ambas as partes, mas eu acho que é, faltou humildade e principalmente maturidade de reconhecer que a declaração que ele fez naquele momento foi infeliz. Tudo bem, eu sempre venho aqui no podcast e eu falo, cara, os caras têm que ser sinceros. Eles não podem ficar se escondendo atrás de uma capa e ficar de pagando de fair play e deixando de expor uma opinião pessoal dele, aquilo que ele acredita. Eu sou muito a favor da galera que vem a público e fala, e o Thiago Neves é um dos caras que fazem isso. Só que, querendo ou não, ele causou um descontentamento, um desconforto e ele levou a uma crise que atrapalhou ainda mais o Cruzeiro. Então, se houve parcela de culpa do Rogério, isso é claro, isso é óbvio. Isso ele não precisa falar. Ele pode falar, mas, cara, ele tem que reconhecer que quem causou tudo isso pode não ter sido só ele. Ele pode não ter sido o principal jogador, né? O Dedé também, aquele que disse que o Rogério Ceni saiu do vestiário do estádio antes dos jogadores, a declaração do Dedé, outros jogadores internamente, isso pode também ter, eles podem ter tido uma grande parcela de culpa internamente, mas isso não foi exposto. O que foi exposto, o cara que se expôs foi ele. Então eu acho que faltou principalmente maturidade de vir e falar, cara, todo mundo é culpado, porque o clube não chega onde chegou só por causa de mim. Eu sou um jogador. O Cruzeiro tem um plantel inteiro para ser rodado e para ver quem joga melhor. Agora sim, eu expus um problema, eu causei um mal-estar desnecessário, causei um transtorno absurdo, porque eu falei no calor do momento, mas eu não retiro nada que eu disse. Então eu acho que faltou um pouco disso. E ele não ter demonstrado isso, para mim, é um problema. É um problema porque a gente não sabe, mais uma vez eu afirmo, é aquela questão de ser uma bomba relógio. A gente não sabe até quando o Abel Braga vai agradar. E a partir do momento em que começar a desagradar, a gente pode ver novamente alguns problemas entre é, jogadores e treinador, que pode atrapalhar ainda mais a situação do Cruzeiro, que hoje já é das piores possíveis. Porque quando o Rogério Ceni foi ao Cruzeiro, o Rogério Ceni deu, pelo menos de imediato, no primeiro momento, ele deu uma estancada na crise e o Abel Braga não conseguiu. Então são contextos totalmente diferentes. Então eu espero, e ele falou isso, cara, a gente precisa jogar junto,
precisa ouvir o que o Abel tem que falar para que a gente consiga o mais rápido possível se recuperar. E eu espero que de fato eles façam isso, que eles reconheçam, que eles tenham, cara, por mais que não concorde com algumas coisas que o treinador possa fazer, para que eles tenham, é, que eles respeitem a figura do treinador. Eu acho que esse é o ponto, porque o Abel, ele é um cara que hoje, em termos de treinadores do Brasil, ele é um dos treinadores mais conceituados. Então, se ele chegou nessa posição, se ele tem esse reconhecimento hoje, é porque muita coisa boa ele sabe. Então, eu espero que os jogadores do Cruzeiro tentem aproveitar ao máximo. Mais uma vez, por mais que não concordem com várias coisas que o Abel fala, eu acho que esse não é o momento de ficar de birrinha, de ficar de biquinho. Ah, eu não gosto disso no Abel. Ah, eu não gosto disso antes do Abel. Ah, eu não gosto disso no Rogério Ceni. Eu acho que tem uma coisa muito maior do que ficar de birrinha, que é o rebaixamento de um grande clube como é o Cruzeiro e o rebaixamento que está em risco, tá? Por mais que, mais uma vez, vou repetir aqui, o Egídio falar, ah, a gente não está pensando em rebaixamento. Tem que pensar sim, porque isto é uma realidade, é um fantasma que vai assombrar o Cruzeiro até a última rodada. E vai assombrar por quê? Pela sequência. Eu sempre puxo a sequência. A sequência do Cruzeiro é horrorosa e não há perspectiva de uma melhora rápida no curto prazo. O Cruzeiro vai ter que trabalhar muito para virar essa chave, porque os jogadores não estão atuando bem e a fase não é boa. E quando soma tudo isso, a gente vê Avaí, Chapecoense, o CSA passou por muitos por um período muito grande assim, de uma combinação de elenco jogar mal. Claro que esses clubes têm uma limitação de elenco, mas não só jogar mal, como o mau momento atrapalhar ainda mais. Então você chega numa situação de gol, onde se você tivesse no topo da tabela, o gol sairia com naturalidade, mas bate o nervosismo e acaba perdendo uma grande oportunidade. Então acho que esse é o ponto. Eu espero que a partir desse momento, não só desse momento, mas a partir da chegada do Abel, que eles tenham colocado um pouco a mão na consciência de que, cara, eu acho que isso é muito maior do que a gente. Lógico, tem problemas, torcida pegando no pé, criticando na rede social, atraso de salário, ok, eu acho que tudo isso influencia e impacta diretamente no futebol que o Cruzeiro está apresentando hoje. Mas em termos de birra, de, de, de briguinha, de descontentamento, em relação ao treinador, eu acho que isso tem que ser colocado de lado. Porque ninguém, absolutamente ninguém, vai ganhar nada com isso e infelizmente quem tem a perder é todo mundo, né? Não é só um jogador ou outro, é todo mundo tem muito a perder com essa situação. Então achei legal a entrevista pela sinceridade, mas eu acho que não demonstrou ainda aquilo que se esperava do Thiago Neves, principalmente quando ele falou do Rogério Ceni. É claro que, mais uma vez, eu concordo que ele tem que ser honesto. Eu concordo que ele pode não ter gostado da filosofia do Rogério Ceni, mas ele ter vindo ao público e ter causado a crise, que, mais uma vez, a crise pode ter começado muito antes, mas o estopim foi aquela entrevista que ele deu. E isso ele não reconheceu. Então, essa para mim ainda é uma preocupação, porque ele é um dos caras mais experientes, mais maduros desse elenco, e infelizmente ele ainda não deu mostra dessa maturidade de tudo bem, não concordo, não gostei mesmo, estou aqui falando, não gostei, cara, não bateu, é natural. Às vezes uma pessoa não gosta da outra, não gosta das ideias da outra, isso é natural do ser humano. Mas claro, eu tenho que ser sincero, tenho, mas eu acho que eu fui infeliz naquele momento, de causar uma crise desnecessária e colocar o Cruzeiro numa situação ainda pior. Então eu acho que faltou um pouquinho disso. Espero que ele coloque a mão na consciência e que ele consiga enxergar isso, porque nada, ele foi uma das principais, uma das peças-chaves para que a crise no Cruzeiro se instaurasse de vez. Já estava instaurada, mas para que ela se agravasse, ele com certeza foi um dos epicentros. E ele não reconhecer isso, eu acho que ainda é um problema, tá? É um problema porque me faz crer que vai faltar um pouco ainda para que haja o comprometimento total desse elenco com
a filosofia do Abel Braga, tá? Então, acho que essa é a minha opinião, pelo menos foi isso que transpareceu pelas declarações dele, mas eu sou a favor do jogadores como o Thiago Neves, caras que vão lá, que falam o que pensam, porque mais uma vez, cara, eu sou totalmente contra aquela filosofia da boa vizinhança, né? E dos caras que criticam isso e depois fala que falta personalidade no futebol. O cara precisa ir, ele precisa falar mesmo, ele precisa dar a cara a tapa, ele precisa expor a opinião dele. Ele é um ser humano. Todo ser humano tem a sua opinião pessoal. Aí os caras ficam nessa política da boa vizinhança, na política do fair play, todo mundo fala a mesma coisa, e aí depois vem comentarista criticar que falta personalidade no futebol. O Thiago Neves é um cara com muita personalidade, e tá faltando um pouco isso, e muito do que ele falou, claramente está afetando o rendimento dele, para que essa personalidade dele flua através do seu futebol. Dificuldade de dormir, problemas psicológicos, principalmente relacionado a essa crise, cobrança da torcida, enfim. Então, tudo isso está impactando no futebol dele. Eu espero que ele consiga externalizar isso de alguma forma, encontrar uma válvula de escape para que ele consiga melhorar o seu rendimento tecnicamente, porque ele melhorando tecnicamente, por ser uma liderança, naturalmente outros jogadores vão começar a melhorar e o Cruzeiro como um todo pode melhorar e sair dessa situação complicadíssima que vive nesse momento da temporada. Falar agora de Corinthians, né? Algumas declarações quentes do Fábio Carilli, declarações não, coletiva, né? Que ele falou, criticou o Corinthians após o jogo contra o São Paulo, que venceu quem buscou, e ele falou que a posição do Corinthians hoje é, não condiz com o futebol que o Corinthians não merecia estar no G4 hoje, pelo futebol que vem apresentando. E aí o Cássio deu uma entrevista, ele falou que, cara, eu não concordo, acho que a gente merece estar aqui, eu concordo com o Cássio, o futebol pode ser feio, tá todo mundo criticando, a torcida tá descendo o pau, mas o Corinthians está lá por mérito, né? O Corinthians é um time, é, pega aí a sequência de jogos do Corinthians, o Corinthians chegou onde chegou pela sua regularidade. E isso não é demérito nenhum. Pode não estar legal, o jogo pode estar feio, as coisas que o Carelli está tentando implementar claramente não está dando certo pelo descontentamento que ele vem demonstrando nas recentes entrevistas. Então claramente não está dando certo. Mas o Corinthians chegou onde chegou por mérito, pela sequência, pela regularidade acima de tudo. Eu acho que esse é o ponto. Um campeonato de pontos corridos, o que conta mais é a regularidade. O Flamengo é líder não por acaso, regularidade de vitórias. O Corinthians é G4, por quê? Porque é um time regular. Empata, ganha de 1-0, o futebol é horroroso, que não sei o que. Cara, mas é um time extremamente regular. Então, chegou onde chegou, futebol é feio, não vou discutir beleza de futebol, estética de futebol, porque eu acho que essa é uma discussão totalmente descabida, porque cada um tem um gosto, mas o Corinthians chegou onde chegou pela sua regularidade. Então, se está lá, foi merecido. Cara. E se fosse campeão de uma Libertadores jogando desta forma, não tem demérito nenhum. O Corinthians seria campeão, aí, sei lá, pensa aí, se tivesse jogado Campeonato Paulista jogou melhor, mas foi campeão do Paulista jogando de forma horrorosa. Mas foi campeão por quê? Porque foi decisivo nos momentos importantes, então merece ser campeão. Esse é o ponto. Não estou falando que o Corinthians jogou mal o Paulista, estou usando só de exemplo. Mas é isso que eu quero deixar aqui a minha opinião, cara. Porque tudo bem, as coisas não vêm acontecendo e ele já mostrou descontentamento, falou de alguns jogadores que ele pediu, que não chegou. Eu acho que o Carelli tá indo por um caminho um pouco perigoso, tá? Eu não sei, e tenho as minhas dúvidas agora, porque na época que ele criticou os jogadores mais jovens, após aquele jogo da Sul-Americana, eu falei, cara, ele falou isso, mas era algo que estava fechado internamente. Ele extravasou uma opinião, mas isso já estava combinado com os jogadores. Ele não é louco de chegar e sair criticando publicamente e perder e correr o risco de perder o vestiário. Mas começa a me preocupar porque eu acho que aquilo realmente foi uma opinião que ele deu e não estava bem
não estava bem fechado com o elenco, tá? Porque pelas recentes entrevistas que ele vem dando. Ah, pediu alguns jogadores que não vieram, o time falta peça aqui, falta. Então eu acho que ele está indo por um caminho perigoso, porque ele está desmerecendo o elenco atual e falando que precisa de uma coisa ou outra, e isso sempre é um caminho perigoso, porque os jogadores começam a perder, o treinador começa a perder a credibilidade com os jogadores, e isso nunca é benéfico, isso sempre vai levar a um caminho que um treinador com descrédito com o elenco, a gente viu casos recentes aí, o Cruzeiro, o próprio Fluminense. Então, é um caminho muito perigoso. Eu espero que todas as declarações que ele vem dando sejam declarações que estejam acordadas, né? Que ele fala, ó, vou falar isso na entrevista, mas eu não quero que ninguém fique chateado, porque ele é um cara que sempre, todos os jogadores quando falam que o cara ele é um cara muito honesto. Ele vai lá, ele chama os jogadores para conversar, é um cara muito coerente. Ele não esconde nada de ninguém. Por isso que eu achei que naquele momento ele já estava tudo acertado. Mas eu começo a ter minhas dúvidas se realmente ele está fechado com o elenco, no que ele vai falar. Eu quero acreditar que sim, porque mais uma vez eu repito, sempre quando falam do Carille, falam, pô, ele é um cara que chama para te conversar, ele chama de lado, ele é um cara muito sincero, pô, eu vou te deixar no banco hoje por isso, isso e isso, mas não fica chateado, que não sei o quê. Então, eu quero acreditar que isso está acontecendo. O grande problema é a sequência de entrevistas que ele vem dando, e são entrevistas muito pessimistas. E isso me leva a crer que ele está descontente, tem alguma coisa incomodando ele. Claramente está incomodando muito ele. E, e essa questão de falar que não chegou jogador que ele pediu, que não sei o que, cara, pensa friamente nesse elenco, tá? Friamente mesmo. Sim, vamos ser bem sinceros. Compara esse Corinthians desse ano com o elenco do Corinthians de 2017, aquele Corinthians que foi campeão brasileiro. Em termos de posições, de jogadores, a qualidade do elenco é praticamente a mesma. Assim, o Carille pode estar criticando, mas pô, quem que estava lá? Ah, Pablo, aí trouxe o Gil, Manuel, que era titular no Cruzeiro, bom zagueiro. Aí no meio campo, no ataque, por exemplo, o Jô viveu uma fase fantástica, mas tem jogadores com a mesma qualidade que o Jô. Por exemplo, o Wagner Love é um cara com muita qualidade. O Gustavo não está num bom momento, mas no começo do ano é, é, demonstrava aí um perfil muito parecido com o do Jô naquela época. O Guilherme Arana voou na lateral esquerda. Tudo bem, a lateral esquerda eu acho que não tem um cara que se equipare ao Arana, mas de uma forma geral, o Corinthians na sua composição ele é muito parecido. Então eu não sei por que o Carille está reclamando tanto. Ele foi campeão com um time que, para quem não se lembra, no início daquele ano, todo mundo falava que o Corinthians não ia ganhar absolutamente nada. Ia ser um time que ia empatar, que ia só empatar, que ia conseguir uma vitória ou outra, que ia brigar no máximo, mas no máximo mesmo, na bacia das almas, por Libertadores. E não era nem G4, era G6. E de repente o time faz um primeiro turno fantástico, invicto, praticamente garantiu o título só com o primeiro turno que fez e foi campeão. Então é isso que eu não consigo entender. Por que está se criticando tanto? Por que o Carille está se criticando tanto? Está criticando tanto o Corinthians? Porque em termos individuais é um time que o perfil é muito parecido. O Corinthians hoje eu acho que em termos ofensivos, tudo bem que não tem um João, um cara que põe a bola para a rede com tanta facilidade como o Jô fazia, mas o ataque do Corinthians hoje eu acho mais forte até. Tem o, o, o Wagner Love, o Pedrinho é um cara que chuta muito bem de fora da área, tem o Cleison, que é um cara de drible, muito rápido, então é difícil de entender por que o cara está criticando tanto o elenco, que não sei o quê, porque, cara, não tem porquê, é muito parecido e deu muito certo, né, antes. Por que agora não está dando certo? Um cara que para mim hoje está fazendo, que foi imprescindível naquele esquema tático do Carille e que hoje está fazendo muita falta, vou estar sendo polêmico aqui, mas é o Romero. O Romero é um cara que está fazendo muita falta e hoje no Corinthians não tem um cara que faz o papel que o Romero fazia naquela época. E o Corinthians eu acho que está sentindo muita falta de um jogador com essa característica. Tá? Então, se tem alguma coisa que o cara ele pode reclamar, é por que o Corinthians não renovou com o Romero? Por que não houve um esforço maior
Claro que o Romero estava pedindo uma grana que não condiz com a qualidade técnica dele, provavelmente era isso. Então, o que ele tem que cobrar é isso, não é cobrar, que não veio quem eu pedi. É por que que não renovou com o Romero? Um cara que já tem identificação com o clube, um cara que todo jogo é um cara de muita garra, de muita raça, todo jogo muita entrega, cara que, pô, fisicamente podia jogar todos os jogos. Então, por que que o Corinthians abriu mão de um jogador como esse? Que, cara, hoje, se tivesse nesse time do Corinthians, ia ajudar muito o Corinthians. E hoje o Corinthians, mais uma vez, para mim, não tem um jogador que possa. Não tem um jogador com aquelas características que tinha o Romero e a contribuição que ele dava para o Corinthians naquela época. Ah, é, Fagner está um pouco abaixo, está um pouco abaixo, né? Então, alguns jogadores que vêm desde que são remanescentes daquele elenco estão abaixo, né? Estão um pouco abaixo daquilo que eles podem apresentar. E é uma soma de fatores que faz o Corinthians não apresentar um bom futebol hoje. Mas eu acho desnecessário, sabe? E me preocupa, porque esse é um caminho perigoso. Porque Fábio Carilli, com certeza, ele é um cara muito respeitado por tudo que ele fez para o clube. E campeão paulista, campeão brasileiro, de um currículo dos mais invejáveis. Mas ele ir por esse caminho de ficar é, é, criticando, primeiro critica os jovens, depois critica que não veio algumas contratações, e aí depois vai ver outro problema. Então esse é um caminho muito perigoso, caminho que só vai, quem tem a perder é só ele e o Corinthians, porque os jogadores vão começar a perder o respeito, ele vai começar a perder, os jogadores vão parar de comprar a ideia dele. Então me preocupa um pouco. Eu acho que espero, de verdade eu espero que tudo isso que ele está falando tá tudo bem acordado. Olha, galera, eu vou lá, vou falar isso, mas ó, não fiquem chateados, por favor. Eu tô falando porque é alguma coisa que a imprensa obviamente vai pedir para eu falar alguma coisa, então eu vou dar essa desculpa. Mas, olha, não fiquem chateados, não fiquem aborrecidos, não é nada com vocês, eu confio totalmente nesse elenco. Espero que seja isso, tá? O elenco esteja muito fechado, tá tudo muito bem alinhado e que ele está dando essas entrevistas apenas para falar alguma coisa, para dar notícia para a imprensa. Porque se for realmente uma coisa que ele pensa e que não está de fato muito bem alinhado internamente, isso obviamente vai começar a causar problemas no longo prazo. No curto prazo, acho que não. O Corinthians é um time que tem uma identidade muito forte e é um time que segue muito bem essa identidade de ser mais defensivo, de ser um pouco mais contido em termos ofensivos. Então é um time que tem muito essa identidade muito bem assimilada. Então é difícil que caia de rendimento abruptamente. Mas à medida que o descontentamento vá acontecendo, é natural. É natural que o treinador comece a perder o respeito e o comando. Então me preocupa, tá? Me preocupa. Espero mais uma vez, vou repetir, vai ficar cansativo. Espero que tudo esteja muito bem alinhado, pelo bem do Corinthians, porque o Corinthians está numa situação muito boa na tabela e, mais uma vez eu repito, está lá por mérito, pela sua regularidade. Chegou onde chegou não foi por acaso, e sim pela regularidade. É diferente de alguns clubes que ganham 2, 3 jogos, depois perdem 2, 3 jogos. Isso não é regularidade. O Corinthians ganha 2, 3 jogos, empata 2, 3 jogos. O Corinthians está pontuando sempre. Mas perdeu a última rodada. Uma ou outra derrota acontece, mas é um time que é muito regular. Então eu acho que isso tem que ser exaltado, sim, e está ali por merecimento. Eu acho que eu não concordo pessoalmente com o que diz o Carelli de que o Corinthians não merecia estar onde está. Mas assunto que vai gerar muita discussão, vamos ver aí a atuação do Corinthians no meio da semana para a gente conseguir ver o tom dos discursos pós-jogo, porque o Corinthians tem um jogo dos mais difíceis contra o Goiás, um time que está muito bem, uma das melhores campanhas do segundo turno, time que está voando e jogo no Serra Dourada. Então, é uma partida muito difícil que o Corinthians vai ter. O Cruzeiro, que eu falei, também vai ter uma partida das mais complicadas. Vai pegar um São Paulo que está num excelente momento, jogando em casa. O Cruzeiro é em casa, mas a fase do Cruzeiro é horrível. E o São Paulo está numa fase muito interessante com a volta por exemplo, do Daniel Alves, que vai ajudar ainda mais esse time. Então,
Acho que é isso aí por hoje. Hoje um podcast mais curto. Vou encerrando por aqui, me despeço, né? Desejo a todos aí, vamos acompanhar esses jogos do meio de semana e desejo a todos ainda uma boa semana, um forte abraço e até a próxima.